Graça e paz seja convosco da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tem um cântico que eu acho maravilhoso. Ele diz assim: eu não sei o que ele viu em mim. Eu não sei porque ele me amou. O que eu merecia era morrer. Mesmo assim, ele me abraçou. Eu sou tão falho e ele é fiel. Eu sou tão pequeno e ele grande é. O que eu merecia era morrer, mas ele me prometeu o céu. Então, diante desta fala, eu queria que você fechasse os olhos e em 30 segundos adorasse o nome dele, dissesse ao Senhor, ao Espírito Santo, alguma coisa do seu coração, tributasse a ele a glória, a honra, o louvor. Pensando nisso, pensando nesta canção que diz: eu não sei o que ele viu em mim, mas ele me amou. Eu queria que você agora adorasse a Deus, que você conversasse com o Espírito Santo, que você falasse com Deus agora daquilo que vai na sua alma. Nós viemos ao culto desejosos de sentir Deus, mas nós viemos ao culto entregar a Ele o nosso louvor, a nossa adoração. Espírito Santo, eu quero te adorar nesta noite como Deus que o Senhor é, como Deus desta igreja, como Deus que se move em nosso meio, como um Deus que nos restaura, nos convence, nos aviva, nos vivifica, como Deus que o Senhor é, que tem agido na vida do seu povo. Nós queremos te glorificar, meu Pai. Nós queremos te adorar, Senhor. Nós queremos te bendizer nesta noite. E nestes segundos que estamos te adorando, nós queremos dizer ao Senhor o quanto nós o amamos, o quanto nós, Senhor, somos felizes pelo privilégio de ter o Senhor habitando em nosso coração, na medida que a tua palavra nos ensina que o Espírito de Deus habita em nós. Nós te louvamos, nós te adoramos, nós te glorificamos, tributamos ao Senhor toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração, porque o Senhor é digno de receber todo o louvor, em nome de Jesus. Amém. Abra por favor a sua Bíblia comigo. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 13, e o versículo de número 13 também. Em algumas versões, é bem provável que o versículo seja o de número 14. Isto é apenas uma adaptação da tradução, mas é o mesmo versículo, só muda de uma versão para outra o número do versículo. Então, capítulo 13 de segunda carta de Paulo aos Coríntios, e o versículo também de número 13. E o nosso pastor recebeu de Deus uma direção para falar ao longo de todo esse mês sobre a obra do Espírito Santo, os dons ministeriais, os dons espirituais, o agir do Espírito Santo e também a pessoa do Espírito Santo. Seguindo esta linha, nós vamos falar hoje sobre a pessoa do Espírito Santo. 2 Coríntios capítulo 13, versículo de número 13. No meu caso aqui é o versículo 14, algumas pessoas procurando, eu aguardo. Eu estava morrendo de saudade de vocês. 2 domingos fiquei sem vir à igreja. Estávamos fazendo a obra de Deus. Há 2 domingos atrás estávamos em Sinop, no Mato Grosso, e depois Novo Biratã. E domingo passado nós fomos à cidade de Dom Joaquim, no norte de Minas Gerais. Eu fui pregar no sábado e eu tinha a intenção de estar aqui no domingo. Mas nós tivemos alguns problemas na estrada, muita chuva, e com a aquiescência e autorização do nosso pastor, nós não estivemos aqui no culto. E Deus nos deu um grande livramento, inclusive de morte. Houve um problema com o meu carro e quebrou os 3 prisioneiros do suporte do motor. O motor do carro baixou. Eu rodei 100 km a 120 km por hora com o motor baixo, sem saber que ele estava baixo. E a mão do Senhor estava ali, segurando aquele motor, me trouxe em segurança. Rodei uma semana depois disso com o motor baixo. E aí fui levar o carro ontem no mecânico. Ele disse: rapaz, tu tá vivo, não sei porquê, tem 20 anos que eu mexo com essa marca. Ele é especialista na marca. Eu nunca vi esse parafuso quebrar. Imagina os 3 de uma vez. São 3 parafusos de aço. Irmão, o diabo virou a bazuca para o nosso lado.
Para o seu lado também, tá? Pode orar. Mas sabe por quê? Porque nós estamos incomodando o inferno. Porque você está incomodando o inferno. Mas não tem nada não, sabe por quê? Deixa ele botar bazuca, míssil Scud, mosquite, AR-15, 792, Luger alemã, 556, 762, M4 Parafal, R-15, pode colocar o que ele quiser, porque nós estamos debaixo do esconderijo do Altíssimo. Amém? Você está debaixo desse guarda-chuva da graça? Então levanta a mão com a minha e glorifique a Deus pelos livramentos que Ele te deu, mesmo sem você saber. Aleluia! Porque Deus não dorme. 2 Coríntios capítulo de número 3, versículo de número 13 ou 14, dependendo da versão, e diz assim: a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Amém. Esta é uma das frases mais clássicas de toda a Bíblia Sagrada. É conhecida como a bênção apostólica. É o apóstolo ou os apóstolos que estendiam a mão sobre a igreja e ministravam esta frase desta maneira. Esta ministração era chamada de bênção apostólica, porque era o apóstolo que estendia a mão e ministrava de forma abençoadora esta frase sobre a vida da igreja. Paulo não foi apóstolo, seguidor de Cristo na escola apostólica, mas a Bíblia vai dizer que ele recebe de Deus, por revelação, tudo que Jesus compartilhou com os apóstolos, os 12, Paulo vai dizer que Jesus trouxe a ele em revelação. Portanto, Paulo é conhecido como o 13º apóstolo da escola apostólica de Jesus. E ele termina a segunda carta à igreja de Corinto com esta afirmativa: que o amor de Deus, a graça de Jesus e a doce comunhão do Espírito Santo seja convosco hoje e para sempre. Esta é uma das grandes provas bíblicas da triunidade divina, ou da trindade, como alguns assim a conhecem. É Deus sendo três, Ele é uníssono, é um. É sendo um, Ele é ou são três pessoas. Não me peça para te explicar esta dinâmica, esta realidade, porque não há nenhum homem nesta terra capaz de explicar como um Deus, como um é igual a três e três é igual a um. Nem a astrofísica, nem a matemática, nem Freud, se vivo fosse, teria uma explicação, porque isso é um mistério de Deus. Mas fique tranquilo, quer conhecer o segredo? Então se garanta na presença de Deus, porque quando chegar lá no céu, Ele vai te contar tudo em nome de Jesus. Esta é uma prova clássica daquilo que é a trindade divina e daquilo que são as três pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A bênção apostólica vai dizer que o amor de Deus, que é o gerador da graça que através de Jesus nos abriu a porta e que através da graça trouxe a nós a comunhão com Deus, porque o véu que separava já não separa mais, a luz que estava apagando agora voltou a brilhar. O amor de Deus gerou a graça nos conduziu à comunhão. Pai, Filho e Espírito Santo. Logo nós precisamos entender, diferentemente do que dizem algumas religiões e seitas falsas por aí, o Espírito Santo não é uma força ativa no ar, não é meramente um impulso espiritual. O Espírito Santo é uma pessoa. O Espírito Santo é uma pessoa. E para você não esquecer, repita comigo: o Espírito Santo é uma pessoa. E como pessoa, Ele também é Deus. O Espírito Santo é Deus. Deus, Ele tem algumas coisas, algumas características, algumas situações que Ele comunica a nós, que nós chamamos de atributos de Deus. Deus é amor, e Ele nos fez amar, nos ensinou a amar. Logo Deus comunica de si o seu amor para o homem. É um atributo comunicável, vem de Deus e pode ser dividido conosco. Deus
é justiça. Ele cria o homem justo e comunica a sua justiça ao homem. É outro atributo de Deus dividido conosco. Deus é verdadeiro. Ele não cria o homem mentiroso ou sem nenhuma verdade. Deus cria o homem em verdade. O homem é verdadeiro. O que corrompeu o homem foi o pecado. Mas no início da criação, Adão e Eva eram plenamente puros, verdadeiros, porque o atributo da verdade foi comunicado a nós. Mas existem alguns atributos, e pelo menos 4, que não podem ser comunicados a nós, porque são exclusivos de Deus. O primeiro é onisciência. Deus sabe tudo. Deus sabe todas as coisas. Antes da coisa começar, Deus já sabe o seu fim. Deus é onisciente, é presciente, é detentor de todo o conhecimento. Deus é onipresente. Ele está aqui agora, está no Japão, está na Coreia, está na Hungria, está na Tchecoslováquia, na Ilha de Páscoa, no arquipélago dos Bijagós, está aqui no Nacional. Ele está em todos os lugares, e a Bíblia vai dizer que a sua presença enche toda a terra, e Ele é presente. O terceiro atributo de Deus é onipotência. Deus detém todo o poder. É bem verdade que os espíritos das trevas, os demônios, as potestades dos ares, eles têm ou detêm algum poder dentro da esfera natural. Os demônios são capazes de provocar tempestades, são capazes de mexer na natureza e provocar intempéries da natureza, assim como fizeram lá no mar da Galileia, tentando afundar o barco e impedir Jesus de chegar do outro lado e ir a Gadara, libertar o endemoniado o gadareno. Eles têm algum poder, o diabo tem algum poder, mas quer saber de uma notícia boa? Jesus detém todo o poder. A plenitude do poder está na mão de Deus, e Jesus o declara: todo o poder me é dado no céu, na terra e debaixo da terra. Então Deus, Ele é todo poderoso. E um quarto atributo de Deus é a eternidade. Pastor, eu serei eterno? Não. Participaremos da eternidade, porque o conceito de eterno é aquele que nunca teve começo e nunca terá fim. Nós tivemos um começo, mas em Cristo Jesus adentraremos a eternidade, e de eternidade em eternidade louvaremos ao Cordeiro, manjaremos na mesa do Cordeiro, em comunhão com a igreja, com os anjos, cantaremos: santo, 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 santo é o Senhor dos exércitos, o Todo-Poderoso. Deus é incriado. Ele não foi criado, não tem início, não tem fim, então Ele é eterno. Todo poder, onipresença, onisciência, onipotência e eternidade são atributos de Deus. Os anjos não têm, querubim não tem, arcanjo não tem, homem não tem, só Deus tem. Só o Pai tem, só o Filho tem, só o Espírito Santo tem. Logo, além de ser uma pessoa, o Espírito Santo é Deus. E a Bíblia vai dizer que dentro da dinâmica celestial, Deus agora traça uma trajetória na história do homem, que nós chamamos de dispensações. O que é uma dispensação? É um tempo indeterminado, é um montante de anos, é um período próprio que não se pode prever ou determinar, mas que Deus tem na sua boa conta já determinado, e Ele permite acontecer na história. Então isso é chamado de dispensação. Nós tivemos a primeira dispensação, que é a dispensação do Pai. É o tempo oportuno que o Pai, o Deus Pai,
agiu em meio ao seu povo. Lá abrindo o mar vermelho foi o Pai. Lá enviando o anjo para matar os primogênitos foi o Pai. Lá fazendo a coluna de fogo acender em pleno deserto no alto foi o Pai. Trazendo a água da rocha foi o Pai. Lutando as guerras na frente do exército foi o Pai. Na arca da aliança estava a presença do Pai. Em meio a Israel quem se manifestava era o Pai. Era a manifestação do Pai, a dispensação, o tempo oportuno que o Pai agiu. A dispensação do Pai passa, e em Cristo no ano 0, quando Ele nasce, começa a dispensação do Filho, um tempo em que o Filho age para dar à sua igreja a identidade. Em Cristo recebemos o reino. Em Cristo o reino foi implantado na terra. Em Cristo Ele inaugura a igreja nasce no coração de Deus, a igreja é projetada no céu e é inaugurada na terra no Pentecostes, depois que Jesus ensina os seus discípulos, morre morte de cruz, Ele vai assunto aos céus, e 10 dias depois, o Espírito de Deus desce, sela a igreja, inaugura a igreja, e de lá para cá, a história da igreja vai construindo. A dispensação do Filho durou 33 anos, a dispensação do Pai durou séculos, e então o Filho sai de cena, e entra a dispensação do Espírito Santo, cuja qual estamos vivendo agora. É um tempo determinado, onde o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, o Deus maravilhoso, vem trazer aquilo que é a ação do céu em meio à igreja. A pessoa do Espírito Santo é Deus manifestando a sua presença e a sua glória dentro de nós, através de nós e em meio à população, através da igreja, através dos dons espirituais, da cura divina, da restauração, através daquilo que é o convencer do pecado, o trabalhar do Espírito Santo de Deus. Logo, o Espírito Santo é uma pessoa, ele está na dispensação, no tempo oportuno da sua ação e da sua intervenção, e Ele é Deus. E Ele então, é preciso que a igreja entenda, que cada crente entenda, que é impossível servir a Deus sem a ajuda do Espírito Santo. É impossível vencer o pecado sem a ação do Espírito Santo em nós. É impossível vencer as tentações se Ele não agir por nós, em nós e através de nós. É impossível manter-se firme em meio às provações se Ele não nos fortalecer. A presença do Espírito Santo, a ação do Espírito Santo é tão importante quanto o seu ar que respira todo dia. Sem oxigênio, você viveria 3 ou 4 minutos sem a presença do Espírito Santo, impulsionando a igreja, corrigindo a igreja, restaurando a igreja, enchendo a igreja, dando dons à igreja, derramando óleo fresco sobre a igreja, avivando a igreja, levantando o caído, restaurando as forças do fraco, levantando com autoridade pregadores como esses que vimos aqui da capelania, fazendo grandes obras. Sem a ação do Espírito Santo, tudo isso não seria possível, porque nós homens, nós seres humanos, temos força para começar. A gente é valente, a gente diz: eu vou fazer, eu vou empreender, eu vou realizar. A gente tem uma força tremenda para começar, mas no meio do caminho o cansaço chega, a dificuldade se apresenta, a barreira se aproxima, as forças se esvaem, o ânimo ele acaba fenecendo, assumindo, desaparecendo. É aí que o Espírito Santo entra e diz: nunca foi na força do teu braço, deixa comigo, meu filho, eu te levanto, eu te fortaleço, eu te abençoo, eu te restauro, eu te dou graça para vencer o diabo. E eu tenho um recado
recado para Satanás nesta noite: Lagoinha Nacional vai avançar, e se o diabo não quiser virar carne moída do inferno, sai da frente, Satanás! Porque o Espírito de Deus, a pessoa do Espírito de Deus, está enchendo a sua alma. É tão importante a presença e a ação do Espírito Santo na nossa vida, se não vejamos a Bíblia. A palavra de Deus vai dizer que Saul assume o reinado em Israel, e 40 anos ele reinou como rei naquela nação. Os seus 10 primeiros anos ele acabou fazendo um bom reinado. Daí para lá ele degringolou ladeira abaixo, esqueceu de Deus, esqueceu da comunhão, esqueceu da vida de oração, esqueceu da santidade, deu ouvidos a profetas pagos, profetas que não tinham comunhão com Deus, foi consultar até uma feiticeira, e ele então se afastou do centro da vontade de Deus. Sabe o que Deus faz? Toda vez que o homem se afasta de Deus, Deus permite as dificuldades. Não é para abater esse homem, mas é para trazê-lo para perto de Deus. Na medida que a porta fecha, o joelho se dobra e o homem busca a Deus. Saul agora, longe de Deus, agora Israel reúne 30 mil homens e vai lutar contra os filisteus. Os filisteus se levantam, eles levam a arca da aliança. O reinado estava corrompido, o rei corrompido, os sacerdotes corrompidos. Ofni e Finéias eram homens corruptos dentro do templo de Deus. Eli, o seu pai, o sumo sacerdote, fazia vistas grossas. Então, quando saíram levando a arca da aliança, que simbolizava a presença de Deus para a guerra, e agora os filisteus mataram 29.999 homens ao fio da espada. Sobrou um que voltou para dar notícia para Eli que Ofni e Finéias estavam mortos. Israel perdeu a guerra. A arca da aliança foi tomada e levada a Gaza e depositada aos pés de Dagon, o deus dos filisteus. E os filisteus começaram a tripudiar sobre Israel. Eu estou falando da importância da pessoa do Espírito Santo na vida do crente. E começaram a fazer festas e dizer: onde está o Deus de Israel? Agora aos pés de Dagon. 7 meses a arca ficou naquela cidade. Veio praga, veio doença, veio problemas, veio lutas, veio guerras, veio discórdias, porque a presença de Deus é boa para quem está vivendo em comunhão. Aí Deus traz a bênção, mas para quem está vivendo uma vida estragada, a presença de Deus traz juízo, traz justiça, traz correção, traz um afinar dos parafusos. Não é porque Deus não ama, é exatamente porque Ele ama, e Ele está dizendo: ei, larga tudo isso e volta a estar comigo. Porventura, Tiago 4,3 não vai dizer: porventura o Espírito de Deus tem ciúmes de nós? Deus, através do seu Espírito, não te divide com ninguém. Ele não te divide com a mega da virada, não, irmão. Não divide, não. Ele não te divide com um copinho de vinho, não, Senhor. Não. Ele não te divide com a vida dissoluta. Ele diz: eu te chamei, você veio, me recebeu, eu te selei, você é meu. Não divido com ninguém. Tenho ciúme de você, quero andar com você. Eu te amo e quero estabelecer comunhão na sua vida. Mas lá estava. Deus trouxe juízo sobre a Filistia. E eles entenderam que não dava para ficar com aquela arca, porque aquilo simbolizava a presença de Deus. Botaram numa carroça, encheram de tesouros, separaram 5 príncipes filisteus e enviaram esta arca a uma cidade chamada Kiriat Jearim, aos cuidados de um levita chamado Abimeleque. Abimeleque guardou a arca. E Saul continuou uma vida estranha, esdrúxula, cheia de luxúria, longe de Deus. E a presença de Deus já não estava mais no meio do povo de Israel. 20 anos se passaram, e a arca em Kiriat Jearim, e o povo caminhando sem a presença de Deus.
A presença do Espírito Santo é tão importante, guardadas as proporções. Lá no Antigo Testamento, a presença de Deus era o próprio Deus Pai. Hoje é o Espírito Santo. Lá nos dias de Moisés, Moisés se levanta e diz: Senhor, vamos sair rumo à terra prometida. Deus se levanta e diz: Moisés, o meu anjo irá à vossa frente e o meu poder irá convosco. Moisés diz: Senhor, teu anjo é forte. A gente já viu quando ele desembanha a espada, não há quem o detenha, não há quem possa contra ele. O teu poder é maravilhoso. Ele abre o mar, ele faz codorna vir no vento, ele arranca a água da pedra, ele acende coluna de fogo do céu, ele bota uma nuvem para cobrir 2,5 milhões de pessoas no deserto. O seu poder é maravilhoso. Mas o senhor quer saber de uma verdade? Se for para sair daqui só com o teu anjo e o teu poder, não nos faça sair daqui, porque para nós o mais importante é a tua presença. A gente só vai sair se souber, o Senhor está de junto. O Senhor vai com a gente acorda, o Senhor está lá. A gente marcha, o Senhor está lá. O diabo levanta, o Senhor está lá. A vitória chega, o Senhor está lá para celebrar. Quando a gente estiver triste, é no teu ombro que nós vamos chorar. Quando a dor se abater na nossa vida, é o teu colo que nós vamos querer. Quando nada mais tiver jeito, é a tua mão que abrirá a porta. Então, Deus, se não for para ir com a gente não vai. 20 anos, Deus longe de Israel. Davi agora recebe a coroa de rei. Saul morre, Davi é coroado. Ele vai, levanta uma comitiva e leva esta comitiva até Kiriat Jearim, pega a arca, transporta para a casa de Obed-edom. 3 meses depois ele volta com a comitiva de levitas, leva a arca da aliança e adentra Jerusalém com a arca da aliança. Davi agora, ele arranca a coroa, ele tira o cetro, o manto, ele tira as vestes reais e veste uma estola sacerdotal. Imagina um lençol com um buraco assim, ó, lugar de você enfiar a cabeça, aberto aqui. Isso era a roupa que Davi vestiu. Sabe o que Davi estava dizendo? O verdadeiro rei voltou para o meio de Israel. Eu tirei minhas vestes para dizer a ele: rei é o Senhor, grande é o Senhor, eu aqui sou só servo. E Davi começa a dançar, começa a celebrar. E a esposa de Davi disse: ei, para com isso, rapaz, que meninice é essa? Que coisa estranha é essa? Tu tá pulando, saltando, se comporta como rei, rapaz. Irmão, deixa eu lhe falar uma coisa. Quando Jesus chega, enche a nossa alma, dá vontade de cantar, dá vontade de pular, dá vontade de gritar, dá vontade de sair correndo, dá vontade de dar tapa na coxa, dá vontade de voar, e ninguém tem nada a ver com isso. Deixa Deus te usar, adora do jeito que Deus explodir na sua alma. Se der de levantar a mão, levanta. Se der de abaixar, abaixa. Se der de chorar, chora. O pastor disse: eu fui lá para o meio do mato chorar. Irmão, quando Jesus enche a nossa alma, não há barreiras para a adoração. Adore com liberdade, adore a Deus. Aleluia. Tem gente que é cheio de protocolo, né? Eu só quero adorar, e tu? Sacode esse crente que está do seu lado e diga assim: e aí, irmão? É com protocolo ou é com liberdade? Quando Davi entra dançando na cidade, um menino de 8 anos de idade começa a saltar do lado do pai, sai correndo e pula no colo do rei. Isso era uma ação proibida. Esta pessoa tinha que ser morta por tocar no rei, por se lançar sobre o rei. E ele começou a adorar. Parece que eu posso ver Davi agarra na mão do menino, diz aqui: bora como crente pentecostal, vamos adorar. E tome dança. E o menino dança para lá, e o menino dança para cá, e Davi dança para lá. Quando acabou o culto, o pai do menino chegou para ele e disse: você é doido, rapaz, você quer morrer? Tu pula no colo do rei, seu maluco, não faz isso nunca mais. Diz: pai, o senhor me desculpa, mas foi incontrolável. Eu fui tomado por algo tão tremendo
tremendo que eu não conseguia me conter. Eu só pensava em adorar, em pular e saltar e dançar. Quando eu assustei, eu estava lá no colo do rei. Aí o pai olha para ele e diz assim: a partir de agora seu nome será Asaf, ajuntador, empoderado com o Espírito de Deus. Asaf cresceu, se tornou o cantor mor, o mestre da adoração em Israel. Escreveu 3 salmos. Seus filhos todos foram adoradores, escreveram 12 salmos. O que é isso, pastor? A importância da presença de Deus na vida do crente. É quando você está cheio de Deus, você não passa pela história, você faz história. Quando eu cheguei na Lagoinha, falei com o pastor que me recepcionou. Falei: pastor, eu tenho um jeito particular de pregar, de ser. Pode dar uns tapas na coxa, tem hora que eu pulo do altar. Pode. Falou: aqui você só não pode pecar, santo, o resto pode fazer tudo. Então de vez em quando você me vê pulando daqui, isso assusta não, tá, irmão? É assim mesmo. Sabe por quê? Porque o que Jesus fez por mim, ninguém pode fazer. A cachaça não fez, a vida dissoluta não fez, os meus amigos, por mais que me amavam, não podiam fazer. Ninguém pôde mudar a minha história como Jesus. Então, irmão, eu vou adorar pulando, eu vou adorar cantando, eu vou adorar rasgando a minha alma. Se tiver que cair no chão, eu vou cair. Se tiver que pular daqui, eu vou pular. Se tiver que levantar a mão, eu vou levantar. Se tiver que gritar, eu vou gritar. Se tiver que rasgar a minha alma, eu vou rasgar. Porque o Espírito de Deus encheu a sua alma, encheu a minha alma. Foi para vivermos em liberdade. Se você é livre, entende e sente isso, levanta a mão glorificando o nome de Jesus. Vai. Dá um glória a Deus aí, crente. Dá um glória a Deus aí, crente. A pessoa do Espírito Santo é muito importante na vida do crente. Sem ele, nós não caminhamos. Porque o Espírito Santo trabalha em nós, em 3 esferas. O Espírito Santo trabalha em nós em 3 esferas. Ele trabalha em nós, ele trabalha por nós, ele trabalha através de nós. Em nós, ele trabalha nos convencendo. Quando nós estávamos apartados de Deus, longe do céu, estávamos longe da verdade, longe da palavra, longe da obediência, tantas coisas reputávamos por certo, comportamentos, por mais estranhos que pareciam, a nós eram tão normais. E me desculpe, vou falar com muita liberdade. Há quem dava um tapa na maconha e dizia: eita, que isso aqui é que é legal. Há quem virava uma garrafa de vodka, de uísque, de cachaça, de champanhe e ficava bêbado, trêbado, quadribêbado, assim como eu já fiquei tantas vezes. Virava 2, 3 noites sem voltar em casa, sem tomar banho, sem sair do lugar de uma festa para outra, e dizia: isso tudo é normal. E há quem tinha um comportamento de dizer: quer saber, vou ter uma namorada, 2, 3, 4, 17 namoradas, quanto mais melhor, e achava legal. Aí um dia o Espírito Santo pegou a gente na curva. Sabe o que é pegar na curva, irmão? É que quando a gente quer, ou está fugindo de alguém que não quer conversar, um chato, enjoado, ou talvez você até deva alguma coisa para ele, não dá para pagar agora, tu vai olhando, vai caminhando e vai olhando. Mas aí quando tu vê ao longe, tu vai e desvia o caminho, sai da rota, vai para outro lado e tal. Mas quer ver que negócio estranho? É quando você está andando e vai virar a esquina e dá de cara, não tem jeito de fugir. Quando o Espírito Santo pegou a gente na curva, ele mandou a cachaça embora, ele mandou a maconha embora, ele mandou a vida dissoluta embora, ele mandou o bailão embora, o baile funk embora, o relabucho embora, o puxa-faca embora, a rave embora, o comportamento estranho embora, porque ele diz: ei, vou entrar, te convencer, varrer a casa, te encher, porque eu vou trabalhar em você, para te levantar, para ser flecha na minha mão que acerta o alvo. Hoje 10 almas desceram as águas aqui. Sabe por quê? Porque Deus tem flechas nesse lugar.
Deus tem flechas nesta igreja. A aljava de Deus está cheia, ó, quanta flecha. A aljava de Deus está cheia de flechas. E Ele agora começa a disparar, e Deus é bom de pontaria. Porque o Espírito, quando trabalha em nós, ninguém precisa nos convencer de nada, porque Ele nos convence, nos constrange com seu amor de uma maneira tão grande, porque Ele não é um vento que sopra a esmo de um lado para o outro. Ele é uma pessoa que, quando nós fazemos o errado, Ele entristece, mas quando nós caminhamos no certo, Ele celebra dentro de nós. E é por isso que o corinho diz: se o Espírito de Deus se move em mim, eu canto como Davi, eu corro como Davi, eu salto como Davi, eu celebro como Davi. Isso é o Espírito Santo te enchendo. Pastor Vinícius disse assim: olha, eu fui fazer um jejum de pão e água, e quando eu fui entregar o jejum, eu entrei para o quarto, comecei a sentir um negócio me coçando, me enchendo, o Espírito Santo dizendo: eu estou aqui, meu filho, estou gostando desse negócio, ó que bom, eu e tu, só eu e tu aqui, esquece tudo, bora conversar, bora estabelecer comunhão. É disto que a palavra está dizendo: chega de nadar no raso, é hora de mergulhar no oceano do Espírito. Aleluia! Deus está chamando crentes para um novo nível de comunhão. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja convosco. Deus está chamando o crente para chorar, não de tristeza, mas de alegria, ao sentir o óleo fresco do Espírito Santo descer sobre a sua vida. Deus está chamando crentes para contar-lhes segredos que Ele não conta a qualquer um, mas conta aos seus amigos. E para ser amigo do Espírito Santo, tem que abrir o coração e deixar o Espírito Santo entrar, habitar. E esse abrir o coração requer joelho no chão, oração, jejum, clamor. Nós estamos 40 dias de jejum. Se você ainda não entrou, pelo amor de Deus, começa agora. Já sai da igreja e diz assim: uma banana para Coca-Cola, e que se lasque o leite condensado, as favas, as trufas. Tchau, picanha. Ô, costelão, foi um prazer. Você vai perceber o quanto Deus vai agir em você nesses 40 dias. Jejum não é para dar poder para ninguém, irmão. Jejum é para te tornar sensível, é para te tornar quebrantado, é para te lapidar, é para abrir a carrapaça, a carcaça, e deixar a porta aberta para o Espírito dizer: deixa que agora é comigo. Já abriu a porta, deixa que eu faço, deixa que eu convenço, deixa que eu restauro, deixa que eu entrego dons, deixa que eu vou te usar, deixa que eu vou andar com você, porque Ele é uma pessoa. Um ato profético, como se você estivesse dando um abraço nele agora assim, ó. Diga: seja bem-vindo, Espírito Santo. Seja bem-vindo, Espírito Santo. Bem-vindo à nossa vida. Bem-vindo ao nosso dia a dia. Caminha conosco no trabalho, na escola, em casa. Caminha conosco na hora do almoço. Nos visita no chá da tarde. Nos permita, Senhor, tomar um chá da tarde com a sua doce companhia. E quando viermos para a igreja, que a gente venha cheio do Senhor. Que não esperemos chegar aqui na igreja para se encher, mas que o Senhor venha conosco no caminho, desfrutando o caminho conosco. E assim como você está abraçado simbolicamente, receba o Espírito Santo de Deus na sua vida. Receba o toque do Espírito Santo agora. Sinta a pessoa do Espírito Santo tocar a sua vida. Nessa igreja haverão muitos batismos com o Espírito Santo. Novas línguas se ouvirão nesse lugar.
dons serão ministrados, curas acontecerão, milagres e prodígios já estão acontecendo. Muitos crentes serão chamados em ministérios tão diferentes. Deus vai ungir pessoas. Deus vai levantar desta igreja missionários, missionárias, homens e mulheres que palmilharão outras terras e que verão a glória de Deus e como flechas acertarão o alvo, cheios do Espírito Santo de Deus. Fica de pé no seu lugar em nome de Jesus. Ainda assim, com o seu olho fechado, orando. Se entregue a Ele agora. Diga: Espírito Santo, o que é que falta? O que é que está faltando? Me revela, fala comigo, me convença.